Bom dia. Nós vamos estar mais uma vez conversando sobre Bíblia, sobre revelação de Deus. A gente vai ver novos aspectos a respeito de como funciona, como é que atua esse amor de Deus, que é a sua própria revelação. Tá bom? A gente vai ver alguns momentos muito interessantes de como este amor se evidencia na vida da humanidade e na vida de cada um de nós de uma maneira bem particular. No Salmo 119, versículo 97, o texto bíblico diz: Ó, quanto amo a tua lei! Ela é a minha meditação o dia todo. É claro que o salmista está falando num aspecto espiritual, num aspecto de como se fosse uma resposta da ação de Deus na vida dele, né? Porque isso que ele está falando só é possível se a graça de Deus estiver operando na vida de uma pessoa. Por quê? Porque os nossos gostos, as nossas vontades, elas contrariam, não é, a lei, a vontade, o projeto, os estatutos, os ensinos, as orientações de Deus. Contraria. Deus propõe para nós e para o nosso bem, não é, um caminho, mas a tendência da nossa inclinação para o pecado, ou seja, o fato de estarmos sob o domínio do pecado como seres humanos, a tendência é pegar outro caminho e não aquele que o Senhor Deus está orientando para a gente. E aí, com isso, o prejuízo é nosso. Mas se o prejuízo é nosso, isso também dá prejuízo para Deus, porque se Ele nos ama, Ele também sofre, se Ele também nos ama, Ele quer o melhor para nós, né? Então, acontece isso. Na paráfrase terapêutica, a gente pode entender esse texto da seguinte forma: somos bem-aventurados, o Senhor Deus, com seu plano salvador da graça, por seu Espírito em nós, nos guiando, intercedendo e santificando, cada dia mais nos tem feito amar, apreciar e vivenciar a sua lei amorosa para com todas as pessoas. Ele tem nos levado, eu vou repetir, a amar a sua lei, a apreciar a sua lei e a vivenciar a sua lei, né? É como um determinado remédio que é ruim, amargo, a tendência da gente é não querer ele, mas na hora que você vai vendo a bula e você vai compreendendo o bem que aquilo, não é, faz para a sua vida, para a sua saúde, você começa a ter uma certa simpatia por aquele remédio. Ele é ruim, mas você entende que ele é para seu bem, e você entende que ele lhe faz bem. Você começa a ter uma simpatia com ele, você começa a gostar dele, você começa a acreditar, confiar, a descansar nele. Você sabe que ele vai evitar muitas dores, muito sofrimento para você. Então você começa a gostar. Até o que era ruim e amargo se torna até apreciável. Né? Apreciável. E você, mesmo enquanto ainda não está vendo tanto sabor, você utiliza, não é? Sabendo e lhe dando tranquilidade naquilo que você está fazendo. Então, ele nos leva a apreciar, a vivenciar a sua lei para com todas as pessoas, a sua lei amorosa para com todas as pessoas, a ponto dela fazer parte da nossa meditação o tempo todo. Tá? Dela, a palavra, a revelação, o que ele chama aqui de a meditação, né? Da tua lei, aquilo passa a fazer parte cotidianamente da vida da gente. Tá? Dentro desse espírito é que o nosso culto é uma busca de saber mais sobre a revelação divina. Né? Essa revelação, esse amor. Sobre a iluminação do Espírito Santo ao mundo é o que nós essa semana estamos trabalhando. Aí já na segunda-feira, no domingo passado, a gente falou que a graça é o plano salvador de Deus para todas as pessoas. Na segunda-feira nós lembramos que a unção divina nos guia a toda a verdade, a unção divina, o Espírito e a ação da graça de Deus. Terceiro, na terça-feira, né? A semente não nos deixa desagradáveis a Ele. A semente de Deus. Na quarta-feira,
passamos a assumir a natureza de Cristo. Tudo isso trabalha nessa iluminação do Espírito. Na quinta-feira, o Espírito nos faz novas criaturas. Na sexta-feira, o resultado da presença do Espírito em nós. Tudo isso trabalhando para essa iluminação dele na nossa vida, na vida de todas as pessoas. E hoje a gente lembra o seguinte, o sermos bem-aventurados. Tá? Então tem aqui uma maneira da gente conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, é um ciclo virtuoso, né, que acontece espontaneamente. Uma coisa gerando outra. Mas veja aqui a sequência do que eu mencionei para a gente não perder o fio da meada. Sem a conversão, né, sem conversão, o Espírito não convence, converte e santifica? Pois bem, sem a conversão, porque o convencimento todo ser humano já tem. Né? Então, sem conversão, temos alguma iluminação do Espírito. Né? O Espírito ainda promove alguma iluminação nas pessoas. Isso nos dá algum discernimento espiritual, quando a gente não tem essa conversão. Existe algum discernimento espiritual na vida das pessoas. Isso é o canal para o Espírito nos convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa pouca iluminação existe em todo ser humano. Tá? É o que dá algum discernimento e é o que dá esse convencimento por parte do Espírito de Deus. Não fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então todos têm essa portinha estreitinha aberta para que Deus possa trabalhar, falar, conversar no coração dessas pessoas. Com a conversão, né? Quando há então a conversão, o Espírito então habita em nós. Ele passa a habitar em nós. Isso resulta no fruto do Espírito em nós. Então, havendo a conversão, o Espírito vem habitar na minha vida. E porque ele está habitando na minha vida, naturalmente algumas consequências ocorrem, é o que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Fruto quer dizer resultado da presença. Né? Só a presença do Espírito na vida da gente produz aquilo que Paulo chama lá, né, na carta aos Gálatas, né? O que ele chama de fruto do Espírito. Só a presença do Espírito já opera aquilo na vida do salvo. Então, isso resulta no fruto do Espírito. Depois, isso nos faz bem-aventurados neste mundo. Ora, quando todos aquele fruto, aquele resultado da presença do Espírito na minha vida está acontecendo, isso me faz bem-aventurado no mundo. Eu me torno uma pessoa bem-aventurada. Então, eu sou bem-aventurado por causa do resultado da presença do Espírito na minha vida. Isso nos faz ter mais iluminação do Espírito. Se eu sou bem-aventurado, eu tenho mais iluminação do Espírito. Isso nos faz ainda mais bem-aventurados. Então, quanto mais iluminação eu tenho da palavra de Deus, né, mais bem-aventurado eu me torno. Entende? Então, é um ciclo, né, virtuoso. Quanto mais compreendemos o amor de Deus, presta atenção nisso, quanto mais eu compreendo o amor de Deus, mais curado eu fico, né, e mais amor eu tenho. É um ciclo. Né? E quanto mais amor eu tenho, mais eu compreendo o amor de Deus. Então, eu compreendo o amor de Deus e esse amor, essa compreensão me leva a ter mais amor. E o fato de eu ter mais amor, eu passo a compreender melhor esse amor de Deus. Né? Então, fica esse ciclo que vai produzindo esse crescimento, esse desenvolvimento espiritual de cada um de nós. Tá bom? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre o texto bíblico. Né? Texto bíblico. Deixa eu colocar aqui nos comentários para poder, quem quiser chegar a esse momento do culto, poder chegar com tranquilidade. Então, deixa eu ver aqui se foi. Não foi. Deixa eu ver. Foi. Está aqui. Então, vamos aqui. Nós estamos em João, capítulo 3, tá?
já passamos a primeira parte, a segunda parte, estamos na terceira parte. E estamos quase encerrando, então, o capítulo 3. No versículo 32, ainda é João Batista respondendo àquelas pessoas que foram questionar. Olha, aquele teu discípulo, ou aquele que esteve contigo, né? Ele está lá na frente, batizando com os seus discípulos, e tem muita gente indo lá. Tem muita gente indo. Deixa eu ver aqui exatamente o que é que falaram. E foram ter com João, versículo 26. E disseram, Rabi, aquele que estava contigo, né, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando a todos, e todos vão ter com ele. Muita gente está indo lá. Talvez até que eles dizem, olha, muita gente que está faltando aqui está indo lá. Né? Essa tolice que a gente tem, que nós temos, né? Essa competição desenfreada, tola, humana, fraca, né? A gente não aprende a cooperar, a gente aprende a competir. Desde criança a gente vai, essa cultura de Mamon nos ensina a competir, né? E não a cooperar, e não a crescer juntos. A ideia é competir, eu tenho que chegar primeiro, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que conquistar mais. Essa competição louca, né, que a gente tem, que a gente desenvolve nessa cultura que a gente tem. Então, foram lá e falaram isso para João Batista. Então, ele tem dado algumas respostas, né, a essa palavra. E aqui está o versículo 32. Aquilo que ele tem visto, falando sobre Jesus, né? Aquilo que ele tem visto e ouvido, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Então veja, o que eu falo para vocês é de coisas humanas, é coisa do dia a dia, do cotidiano de vocês. Aquele lá que você está falando aí, aquele lá fala de coisas celestes, fala de coisas grandes, e as pessoas têm dificuldade de entender, de aceitar o que ele está pregando. Né? Mas ele é que é o importante. Ele já havia dito, o importante é que eu diminua e que ele cresça. Ele também já havia dito, olha, eu estou aqui nesse mundo, para abrir caminho para ele, para ser o tapete para ele passar. Eu estou aqui para facilitar o trabalho, o ministério dele. Eu estou aqui nesse mundo, né, para dizer a vocês que é ele, o Filho do Homem. É ele que é o prometido. É ele que é a pessoa que Deus está mandando para salvar vocês. É ele. E ele fala de coisas, né, que normalmente a gente não consegue ver e entender. Mas ele está falando, então devemos crer. Né? Aquilo que ele tem visto e ouvido, isso ele testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. As pessoas resistem ao que ele está pregando. Né? Então essa é a reclamação de João. Aí ele continua, versículo 33. Mas o que aceitar o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. Então veja, olha o que aqui João está falando. Inclusive para os destinatários da carta desse evangelho que ele está escrevendo. Né? Ele está dizendo, olha, aqueles que aceitam o testemunho desse homem aí, esses estão confirmando que Deus é verdadeiro. Mas quem não aceita está dizendo que Deus não é verdadeiro. Então, ele está dando essa conotação teológica para o aceitar ou rejeitar Jesus. Né? É preciso que a gente faça comparações com outros textos bíblicos para que a gente possa dizer se isso é confiável ou não. Tá? Se é confiável ou não. É claro que, olha, veja só, que tem uma grande tendência para ser verdadeiro. Por quê? O Espírito não convence que Deus, né, não convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a Bíblia diz que o único pecado que não é perdoado é o da blasfêmia contra o Espírito. Ou seja, o Espírito está convencendo e você está dizendo, não, eu não quero, eu não aceito, eu não concordo, eu prefiro ficar onde estou, eu não vou mudar. Eu estou convencido que eu sou uma ofensa a Deus e vou continuar nessa situação. Essa é uma blasfêmia. Então, a esses não há perdão. Né? Por que não há perdão? Porque eles não foram para o perdão.
Não é que Deus não queira perdoar. É que o perdão que está ali, o Espírito mostra uma situação e mostra uma solução, mas ele fica na situação e não vai para a solução. Né? Então, para esses não tem perdão, porque eles não foram para o perdão que o Espírito oferece, né? Em Jesus Cristo. Então, aqueles que ficam nessa situação, segundo João aqui, está blasfemando, está negando o Espírito, está negando a divindade de Jesus, né? Então, vai ficar na condenação, tá? Mas o que aceitar o seu testemunho, esse sai da situação e vai para a solução, que é Jesus Cristo. Mas aquele que não confirma isso, aquele que fica na situação pecaminosa, esse não pode, né? Além de estar negando Deus, está negando o Espírito, está blasfemando contra o Espírito, esse então não pode ser, não consegue ser perdoado, porque não foi para o perdão, não consegue ser perdoado, e com isso ele está condenado. Tá? Essa é a resposta de João para aquelas pessoas, né, que foram, né, é difícil a gente fazer julgamento, né, em todos os sentidos, né, em relação a todas as pessoas, porque a gente não conhece exatamente, né, as motivações das pessoas, então fica difícil. Mas, se por acaso eles estão lá para fazer essa competição de Jesus com João, então João está dizendo, olha, a coisa está acontecendo exatamente como deve acontecer, porque é ele que tem que crescer. Eu não, já fiz a minha parte, eu estou fazendo a minha parte, não é eu que tenho que, né, sobrepor a ele, é ele que tem que estar acima de mim. Tá bom? Essa foi a palavra, essa é uma das respostas que João está dando para essa circunstância. Vamos começar aqui a conversar um pouquinho sobre bem-aventurança, tá? Sobre bem-aventurança. É uma das coisas que mais temos falado aqui, porque é o que faz a grande diferença do que confia, do que está descansado no Senhor. Essa é a grande diferença. Então vamos conversar, vamos conhecer um pouquinho mais do que seja uma pessoa bem-aventurada, tá? Antes de começarmos exatamente no texto, a gente vai tentar entender, né, vamos tentar ver alguns aspectos do que seja uma pessoa bem-aventurada. Então, o que é e como é a bem-aventurança? O que é? Eu tenho aqui duas afirmativas que nos ajudam a compreender o que é uma pessoa bem-aventurada dentro do contexto teológico da Bíblia. O que é que ela quer dizer quando fala de bem-aventurança? Tá? O sentido é uma felicidade incondicional. Esse é o primeiro aspecto a ser mencionado. Quando você lê na Bíblia sobre essa bem-aventurança, né? Não somente sobre ela em si, mas tudo aquilo, quando fala de vida eterna aqui neste mundo, né? Quando fala da ação do Espírito, quando fala do fruto do Espírito, tudo isso tem a ver com essa bem-aventurança. Então, quando você ouve isso, você tem que compreender o que a Bíblia está dizendo, que é exatamente isso, uma felicidade incondicional. Tá? Veja só, a vida material produz felicidade, mas se não tiver a vida emocional, não estiver bem, essa felicidade material, ela perde o sentido. Aí você vai ver países, né, muito ricos, né, onde as felicidades materiais existem, mas também o número de depressão e de suicídio é enorme. Por quê? A felicidade material, ela funciona, mas a felicidade emocional é mais importante, porque ela determina se a material vai funcionar ou não. A felicidade espiritual é maior, é quem vai fundamentar, né? Ela é importante para que a felicidade emocional possa se concretizar. Então, a felicidade material, maior do que ela é a felicidade emocional, e maior do que ela é a felicidade espiritual. Tá? Então, essa felicidade espiritual, no que o texto está falando, ela é
completa e incondicional. É isso que é uma pessoa bem-aventurada. Tá? É uma felicidade incondicional. A gente pode dizer que é assim, felicidade com momentos tristes. É uma pessoa feliz com momentos tristes. Tá? Uma pessoa que não está resolvido na sua vida espiritual, ela pode até ter alguma felicidade espiritual, mas é assim, é uma pessoa triste com momentos felizes. Né? Então, quando é que uma pessoa sem resolver a sua vida espiritual, ela é feliz? Todas as vezes que ela, conscientemente ou não, ela faz aquilo que seja agradável a Deus. Então, toda vez que ela é obediente a Deus, toda vez que ela é bênção na mão de Deus, toda vez que ela sente que ela está sendo agradável ao Senhor, ela tem um momento de felicidade. Mas ela não é feliz, porque ela ainda não resolveu completamente a sua situação com Deus, né? Ela ainda está em guerra. A Bíblia diz que aquele que está com sua vida solucionada, essa pessoa está em paz com Deus. Mas enquanto não há essa vida resolvida, ela não está em paz, ela está ainda em guerra. Ela pode estar agradando em alguns momentos, mas ela está em guerra. Entende? Então é nesse sentido que a gente pode compreender sobre essa questão dessa felicidade. O outro aspecto que explica bem sobre o que é uma pessoa bem-aventurada é o fruto da santificação. Fruto, lembrando sempre, como a gente fala de fruto do Espírito, o que é fruto do Espírito? É aquilo que a gente já disse. É quando só a presença do Espírito, as consequências da presença do Espírito na vida de uma pessoa, produz nela alguns resultados. Né? Então aí entra aquele fruto do Espírito. É somente pela presença do Espírito. Veja só, aí fala lá, fruto do Espírito é amor. Veja só, todos nós, todos os seres humanos têm amor. Todos os tipos de amor. Tá? Porque não foram criados à imagem e semelhança de Deus, só que esse amor, ele está corrompido pelo pecado. Quando o Espírito vai habitar essa pessoa, agora o Espírito vai estar no processo de santificação, ele vai estar regenerando esse amor que estava contaminado pelo pecado. Ele vai estar restaurando esse amor. A paciência. Todo ser humano tem paciência, mas o Espírito vai estar agora restaurando mais ainda a paciência. Né? E as outras características. É claro que ali não tem todas as características, todas. Ali tem muitas, mas não todas. É provável que existam muitas outras que não estão ali, mas só a presença do Espírito na vida de uma pessoa produz aqueles resultados. Então, a mesma coisa a santificação. Quando o Espírito de Deus está operando a santificação na vida da gente, só ele está fazendo isso, algum fruto já começa a acontecer, alguns resultados disto. Né? Só o fato disso já está acontecendo na vida da gente. O que é santificação? É nos fazer parecer com Jesus. Só em o Espírito está trabalhando isso na gente, muito fruto começa a acontecer. Isso é ser bem-aventurado. Tá? Isso é ser bem-aventurado. Então, todas aquelas características que tem lá de bem-aventurado e outras que não estão ali na lista de Mateus capítulo 5, não é? Esse fruto, essa bem-aventurança passa a acontecer ainda mais na vida da gente, né? Como fruto dessa atuação do Espírito em nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus. Quanto mais parecidos com ele, mais felicidade incondicional a gente passa a ter. É interessante, né? Quanto mais damos a outra face, mais felizes somos. Quanto mais andamos a segunda milha, mais felizes somos. Quanto mais caminhamos para a cruz, por causa do motivo correto, né? Quanto mais caminhamos para a cruz, mais felizes somos. Entende? Quanto mais parecidos com Jesus, maior é essa felicidade incondicional. Isso é ser bem-aventurado. Tá? É nessa ideia.
ser feliz com momentos tristes. Quais são os momentos tristes? Acontece tanta coisa na vida da gente, tantas, né? Aí Jesus diz assim, no mundo tereis aflições. Quantas aflições ocorrem e nos dão tristeza, nos deixam angustiados, mas não tira a felicidade interior. Estou triste, mas eu sou feliz. Eu estou chorando, mas eu sou feliz. Estou sentindo dor, mas eu sou feliz. E só essa felicidade já produz muito de positivo, né? Para a gente viver as aflições que podem ocorrer. Como é, né? Vamos ver aqui outros aspectos, como é que funciona essa bem-aventurança na vida da gente? Ela é obra do Espírito atendendo à graça de Deus. É uma obra do Espírito. É assim que funciona, né? Ele é quem opera tudo isso. Cada vez mais a partir de 5 situações. Pode ter outras, mas eu mencionei 5 aqui. A primeira, a partir do convencimento que é operado. Olha, só o fato de sermos convencidos, só o fato de cada homem, cada ser humano ser convencido do pecado, faz dele menos desumano. Só o fato das pessoas saberem que são pecadoras faz delas menos animais. Entende? Só em saber que ela tem deficiências, ela é pecadora, ela ofende a Deus, só isso, não é? Ela já tem limites, ela se limita só em saber, só em estar convencida do pecado. E isso já diminui os problemas que ela pode enfrentar na vida. E o fato de ter menos problemas vai fazer com que ela, né, possa ter, né, possa ser mais feliz. E para aquela pessoa que é salva, então, mais ainda, né, essa felicidade. Segundo, através da conversão. A conversão é a atuação do Espírito produzindo em nós arrependimento e fé. Certo? Então, arrependimento e fé. Fé é descanso. Descanso. E aí é o momento que o Espírito vai operar em nós a regeneração e colocar em nós a nova natureza. Ora, tudo isso somado já é uma bem-aventurança. Já produz bem-aventurança. Terceira situação, não é? Santificação. Quanto mais é o trabalho, é a operação do Espírito em nos fazer parecidos com Jesus. Quanto mais parecidos com Jesus, mais feliz a gente vai ser. Mais, né? mais realizado, com o coração mais, como é que eu posso dizer, né? Mais realizado, né? A gente vai estar. Quanto mais a outra face a gente dá, como eu falei antes, quanto mais andamos a segunda milha, quanto mais fruto do Espírito nós temos, porque estamos parecendo com Jesus, mais essa felicidade se evidencia na vida da gente. A quarta situação, ser sal e luz do mundo. Isso produz bem-aventurança, né? É quando você sabe que sendo sal e luz do mundo e no mundo, você está agradando a Deus. Só em ser sal e luz, porque você vai ser bênção para as pessoas, só isso já produz em você algumas coisas maravilhosas, agradáveis, né? Nós somos criados, nós fazemos parte da família dos mamíferos. Os mamíferos se caracterizam na natureza como aqueles animais mais sociáveis. E por causa disso, segundo a ciência e os seus estudos, ela afirma que quando os dinossauros foram exterminados, quem impediu dos mamíferos também desaparecerem foi justamente o social, né? Um cuidando do outro, protegendo o outro, criando situações favoráveis aos outros. Foi isso que fez os mamíferos sobreviverem. Isso é uma característica dos animais mamíferos. Tem a ver com o fato de que nascem e passam muito tempo precisando dos pais.
né? E aí a gente aprende, né, nesse crescimento que durante a vida a gente vai precisar muito das pessoas. E já que a gente vai precisar muito das pessoas, a gente também começa a servir mais a elas, certo? Então isso é uma característica. E ser sal e luz do mundo também é uma maneira de manifestar essa bem-aventurança. E a quinta situação é saber da eternidade com Deus. É quando você se sente recompensado porque você está vendo no futuro os resultados do que você está sendo. Eu me lembro que quando, para aprender a andar de bicicleta, eu caía muito, caía demais da bicicleta. Aí me explicaram, você cai porque você fica olhando para o chão. Se você olhar para onde você quer chegar, você vai viajar com mais tranquilidade. Comecei a fazer isso e deu certo, caí menos, porque eu sabia onde eu queria chegar. Eu olhava para lá e ia pedalando. Mas se eu fico olhando para o chão, olhando com medo de cair, eu caio. Mas se eu olho lá para frente, dá para ir embora, não é? E equilibrar melhor. Né? Então a mesma coisa. Uma coisa que caracteriza a bem-aventurança é que você sabe onde vai chegar. Você sabe com quem vai estar na eternidade. Porque você merece? Não, não é porque você merece. É porque ele lhe ama e ele já fez de tudo para lhe salvar. E você já permitiu que isso acontecesse. Porque Deus não obriga ninguém a nada. Lembra disso? Deus não obriga. É preciso que eu queira. A partir do eu querer, ele então opera tudo necessário para a minha salvação. Tá? Isso é sobre as bem-aventuranças. Vamos lá? Vamos falar sobre alguma coisa que deveria nos incomodar como cristãos, né? Na quinta-feira falamos o que deveria nos incomodar no mundo todo. Irmã Arideia, bom dia. Bom dia. O que deveria nos incomodar no mundo, né? Em nome de Jesus, porque Deus ama esse mundo, Deus ama as pessoas, Deus quer o bem de todo mundo, Deus não se agrada que alguém esteja ruim, que alguém esteja mal, que alguém não esteja vivendo bem, Ele quer o melhor. Ontem eu desafiei as pessoas, vá ver lá na parábola que Jesus conta sobre o rico e sobre Lázaro, vá lá ver no texto, não é nas explicações não, no texto, por que o rico foi para o inferno. E olhe lá no texto, por que Lázaro foi para o seio de Abraão. Dê uma olhada no texto, né? Nada de explicações, vá no texto, vá na parábola e leia o que é que está dito lá, certo? Está em Lucas. Muito bem. Então, ontem falamos sobre o que deveria nos incomodar no Brasil, na nossa pátria. E hoje eu queria chamar a atenção o que deveria nos incomodar na nossa redondeza, perto da gente, tá? E o que eu queria lembrar hoje é exatamente isso. Volta dos esmolés nas ruas. Passamos um período que eles saíram. Gente, como eu me agradava, eu pagava uma fortuna de imposto. Pagava e pago ainda, né? Pagava uma fortuna de imposto. Mas eu tinha tanto prazer de pagar imposto, porque eu sabia o tanto de gente que estava sendo beneficiada, quando eu me lembrava que, anos antes daquele período, quanta gente passava na igreja onde eu dava plantão, quanta gente passava pedindo esmolas, pedindo dinheiro para isso, dinheiro para aquilo outro, pedindo cesta básica, pedindo não sei o que e tal. Aí, dentro de um ano, desapareceram. Acabou. Você não via a esmolé na rua com aqueles ferimentos enormes para chamar a atenção das pessoas, não é? Por trás daquilo, aquilo é desonesto, mas por trás daquilo tem fome. Então aquilo é para poder despertar a misericórdia das pessoas, mas atrás daquilo tem fome, gente passando fome, gente passando sofrimentos. Mas não deveria errar. Depois a gente conversa isso. Primeiro vamos conversar sobre a fome delas. Depois conversa se está certo, se está errado. Mas primeiro tirar a fome. Porque Deus ama aquelas pessoas. Aí, em um período de um ano, acabou tudo.
Você não via mais ninguém passando lá para pedir esmola. Você ia para os semáforos, esperar o semáforo abrir. Você não via aquele monte de gente vendendo coisa, empurrando coisa, pedindo coisa, com aquelas tabelinhas explicando o que estão precisando. Gente andando com uma folhazinha para explicar remédio que precisa comprar. Você não via mais aquilo. Deus estava sendo glorificado na vida daquelas pessoas. Segundo a estimativa, mais de 23 milhões de pessoas e famílias saíram da extrema miséria. De uma hora para outra voltou tudo. Voltou tudo. Aqui eu tenho alguns comentários do que... Aí, quando eu vi aquelas pessoas com aquelas fomes aqui, pedindo dinheiro, não sei o que e tal, eu coloquei aqui assim: antes eu pensava que fosse 3 coisas. Mamon me doutrinou da seguinte forma: Mamon é o sistema, esse sistema que domina o mundo, que dirige o mundo, esse sistema egoísta, louco para ganhar dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais lucro, e mais lucro, e mais lucro. Então me doutrinaram da seguinte forma: primeiro, Deus determinou assim, tem que haver pobre. Eu pensava assim, tem que haver o pobre para trabalhar, para dar duro, para facilitar a vida do outro. Eu acreditava nisso. Segundo, Mamon determinou assim. Mamon é o senhor desse século, então tem que ser assim mesmo. Não tem jeito não, nesse mundo é assim mesmo. Tem que haver o pobre mesmo. Porque o mundo é ruim, é assim mesmo, essa coisa. O terceiro foi: é pobre quem quer. É outra coisa perigosa que chegou na minha cabeça. Só é pobre quem quer, quem é preguiçoso, quem não quer saber de trabalho, Só que é o pobre que trabalha mais do que o rico. Ah, mas ele é inteligente. Não, ele é explorador, ele é ganancioso. Essa é a diferença. Não é que ele é mais inteligente, é porque ele ousa mais explorar as pessoas. Não tem coração. É isso que faz ele enricar. Não ter coração. Eu quero lá saber se está passando fome. Eu quero o dinheiro dele. Eu quero ganhar em cima dele. É assim que funciona. Na verdade, sobre a questão de pobre ser preguiçoso, o PNL me informa o seguinte: não existe gente preguiçosa. Existe gente pouco ou nada estimulada. Entendeu? Estímulo é o que faz as pessoas atuarem. Então, quando você vê uma pessoa com dificuldade para fazer certos trabalhos, descubra como estimulá-la. Na hora que ela tiver estímulo, aquilo ali é uma brincadeira, ela faz sorrindo, brincando com aquilo. O que faz a diferença é entre pessoas que trabalham muito e pessoas, trabalham muito, quer dizer, pessoas que se dedicam tanto ao trabalho e outras não, é só uma coisa: estímulo. Não é preguiça, estímulo. Aquele que se dedica tanto, ele está estimulado por algumas coisas. Muitas vezes é a ganância mesmo. E aquele que você vê que ele não é tão dedicado, ele não se envolve tanto, é que ele não está estimulado. Estimule ele e você vai ver que ele vai dar alma naquilo. Entende? Chegamos a ser a 6ª economia do mundo. 6ª economia. Gente, era assim. A economia do mundo que mais gerava, nós éramos o 6º do mundo. Na época que o mundo estava em crise. Nós melhoramos, chegamos a isso. As pessoas... Deixa eu mudar aqui uma coisinha. Muito bem. As pessoas... Cadê? Pobre é preguiçoso. Chegamos a ser a 6ª economia. As pessoas pobres eram as mesmas. Naquela época, os pobres não ficaram mais inteligentes, não. Eram os mesmos. Mesmo pobre. Mas melhoramos. E eles melhoraram também. As circunstâncias eram as mesmas. Ninguém era melhor do que ninguém naquela época. Ninguém pobre naquela época não ficou mais inteligente, não. O que aconteceu foi que houve vontade política de melhorar a vida das pessoas. E os milagres aconteceram. Vontade política.
Esse é o segredo. O sistema de Mamon resistiu, não gostou do que estava acontecendo. Não gostou. O sistema não gostou. E começou a atuar contra. Se você se lembra, a JBS, que é essa maior produtora de carne aí que a gente tem por aí, gastou fortuna dando a políticos para produzir crise no Brasil. Crise mesmo. O Brasil começou a entrar em crise com o dinheiro da JBS. Ela começou a distribuir dinheiro para todo mundo. Dinheiro, muito dinheiro. Né? E entre eles estava lá Eduardo Cunha, um cristão, produzindo crise no Brasil para as pessoas saírem da vida que tinham para irem para a miséria. Cristão, desses que vão domingo cultuar a Deus, levantar as mãos, gritar o nome de Jesus o dia todo. Na segunda-feira eles iam para fazer crise no Brasil e as pessoas começaram a empobrecer e ir para a miséria de novo. Domingo voltava para o culto, com o mesmo entusiasmo, para na segunda-feira voltar a ser os diabos que foram. O sistema de Mamon então fez isso. Foi criada uma lei para o governo não investir mais na questão social. Olha só que diabo. Criaram leis. Né? A Constituição obriga o governo a gastar tantos por cento do seu orçamento em atividade social. Aí criaram uma lei, criaram situações para que em 20 anos o governo pudesse ficar livre disso. Quer dizer, é para massacrar mesmo. Era uma coisa desejada mesmo. Vontade política também. E o Brasil começou a afundar. E a crise veio. E mais gente morrendo. E mais gente indo para a miséria. Tudo começou com Eduardo Cunha, o nosso representante. Porque estava lá em nome de Jesus. E era nós cristãos que estávamos lá fazendo isso. Né? Os salários do povo começou a cair, os direitos dos trabalhadores começou a cair, o SUS deixou de receber ajuda, de receber dinheiro para poder cuidar bem do povo, a assistência social também começou a receber menos dinheiro, tudo prejudicado. Tudo prejudicado. Voltamos ao mapa da fome. Os amados de Deus voltaram à miséria. E hoje a gente vê o que é que está acontecendo por aí. Fila do osso. Aliás, não está tendo nem mais fila do osso. Sabe por quê? Porque a ganância agora está vendendo o osso. Antigamente era dado, né? Aí fazia fila. Mas ficou pouco. Agora eles estão vendendo o osso. Aí a fila acabou. A fila acabou. Foi para o mercado. Agora tem as coisas de osso, só osso, para vender. A fila acabou. Ninguém tinha mais osso para oferecer aos filhos de Deus. Agora tinha que vender. Nós temos culpa disso. Eu coloquei aqui tudo com aplauso, apoio, luta, mentiras do cristianismo. Joio. Isso deveria nos incomodar. Mas não incomoda não. A gente vai continuar sendo isso aí que a gente é. Indiferente. Contanto que domingo a gente vai lá gritar o nome de Jesus. Contanto que domingo a gente vai lá dizer: ah, Senhor, ó Deus, eu te amo. Para segunda-feira a gente voltar a ser os insanos que a gente é. Os insanos que somos e que temos sido. Isso deveria nos incomodar. É isso que eu queria chamar a atenção hoje, tá? Vamos aqui para o Facebook? Vamos ver o que é que tem no Facebook que a gente pode chamar a atenção. Eu tenho 5 minutos para conversar sobre o Facebook. Vamos ver lá o que é que ele tem para nos falar hoje. Deixa eu clicar aqui. Vamos lá, Facebook. Pronto, está aqui.
Deixa eu atualizar o Facebook. Deixa eu atualizar. Enquanto ele está aqui atualizando, deixa eu colocar ele aqui na tela. Cadê você, Facebook? Pronto, está entrando aqui. Então vamos ver aqui o nosso culto. Vamos começar pelo culto de hoje, né? Então está aqui o culto de hoje. Nós já temos aqui a curtida de Maria Arideia e Josimara Almeida. Essas duas queridas, né, já curtiram o culto de hoje. Aqui tem o dia de hoje, vamos ver aqui o que é que hoje é o dia. Bom, o mês a gente já sabe, né? É o mês azul. E o dia 6, é dia de proteção ao patrimônio do povo do Brasil. Dia de proteção. Isso não existe, sabe? Ninguém está cuidando de patrimônio do Brasil, não. Pelo contrário, a maneira de que eles têm de proteger o patrimônio do povo do Brasil é tocando para frente, cuidando mal, né? Está aí, jogado. Muito bem. Dia do saxofonista e do saxofone, hoje. Hoje é o Dia Nacional do Riso e do Amigo da Marinha. Não sei se Marinha quer amizade de ninguém, mas está aqui o dia. O Dia Mundial do Respeito à Boa Vizinhança entre as Nações. O Dia Mundial do Respeito à Boa Vizinhança entre Nações. Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Meio Ambiente em tempos de guerra e conflito armado. Tá? Proteção do meio ambiente em tempos de guerra. Tá? Para se pensar em proteger o meio ambiente contra a ganância, né? Porque essas guerras que existem é só para tirar a riqueza do outro. Ninguém está pensando em proteger, é para tirar a riqueza que o outro tem. É o mundo de Mamon, tá? É assim que funciona, é o sistema de Mamon. Funciona assim, é tudo atrás da riqueza do outro. Lembra da ganância? Um tirar do outro para enriquecer? É assim que funciona, não só em relação às pessoas, né? Mas também em relação às nações. Tá bom? Aqui tem um vídeo sobre um tema cultural, a mensagem salvadora do Evangelho. Aqui tem um banner fazendo convite para o nosso culto matutino. Aqui tem o curso, né? Curso de psicanálise. Aqui tem o curso de terapia familiar. E aqui tem o curso de upgrade matrimonial. Vença a rotina conjugal. Tá? Muito bom esse aqui. Aqui tem um banner falando sobre um estudo sobre o mal sempre vence no mundo de Mamon. O mal sempre vence. A gente não pode perder isso. A vantagem do salvo é que Deus nos dá condição para, no mal, na vitória do mal, a gente ainda se dá bem. Ou dá-se menos mal. Tá? Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem dos que amam a Deus. Lembra disso? Pois bem, o mal sempre vence. Sempre vence. A gente não tem que estar decepcionado com isso, não. Jesus morreu na cruz. Isso foi vitória? Não. Isso é derrota. Morreu na cruz. Espiritualmente, é que Deus faz com que isso seja uma vitória. Mas, humanamente falando, isso é a pior derrota. A cruz, naquela época, era a pior condenação que existia. O Filho de Deus morreu numa cruz. Onde é que tem isso? Onde é que isso é bom? Onde é que isso é vitória? Entende? O mundo é assim. Mas ainda assim, Deus promete que nós poderemos ser muito felizes, como Jesus foi, apesar de tudo que ele sofreu, apesar de tudo que ele passou. Ok? Eu venci o mundo, não é? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, do jeito que eu venci, vocês vencem. Mas
É derrota. É na derrota que a gente ganha. É na derrota que a gente tem vitória. Mas tem a derrota. A gente sempre perde. O mal sempre vence. Não se enganem com isso. O mal sempre vence. Tá? É isso que o texto está chamando a atenção. Aqui tem um convite para a plataforma do Psicalme. Aqui tem, olha, esse texto aqui eu queria que você desse uma lidinha, né? Brasil Evangélico, o que li e como me deixou. Tá? O que é que eu li? Então tem aqui no comentário, né, desse banner, tem aqui, ó, uma palavra, e aqui tem o que li está nesse link. Aqui está o link e tem o local onde esse texto está, o texto que eu li. E eu queria convidar você a dar uma lida nisso. Tá? Aqui tem algumas reflexões que nós escrevemos para um site aqui da cidade. Né? Aqui tem o culto de ontem. Aqui o culto de ontem. Esse culto de ontem ele foi curtido por Ivete Espíndola, ele foi curtido por Valdeixo Lisboa, ele foi curtido por Alcione Almeida, ele foi curtido por Ezequiel Oliveira, Gilson Fernandes e Maria Arideia. Então, esses queridos, não é? Eles curtiram o culto de ontem. E aí, nós estamos lembrando agora. Tá certo? Muito bem, deixa eu tirar aqui o Facebook da janela e a gente vem aqui para o nosso momento, né, de oração. O nosso momento de oração é um poema que a gente vai ler agora e que expressa a nossa oração deste momento, tá bom? Querido Senhor, nosso Deus, te exaltamos com grande alegria no nosso coração, por mais um culto a Ti que prestamos nesta manhã, pela oportunidade que temos de Te conhecer melhor, de conhecer Tua revelação de amor maior, de termos este desejo de ver-Te ao nosso redor. Agradecemos por estar nos livrando de nós mesmos, dos nossos preconceitos que são muitos, graves e medonhos, das nossas prepotências que são terríveis até contra nós, até contra Ti, contra Tuas vontades, contra Teu amor, prepotências malignas que Te entristecem, Senhor. Imploramos com nosso desejo de Te agradar, como sendo este o maior anseio do nosso coração, que sejamos como Jesus e Sua misericórdia, aceitando as pessoas como elas são, que tenhamos muito prazer nisto, custe o que nos custar, mesmo que tenhamos que a outra face dar, mesmo que tenhamos que uma segunda milha andar, que tenhamos prazer de pagar o preço que for, para amar todo mundo sem exceção, almejando agradar a Ti, a Tua vontade e o Teu amor. Senhor Deus, nos faça incomodados com as injustiças, que aprendamos a ficar do lado dos sofridos, dos injustiçados, que abandonemos nossos orgulhos e vaidades e nos coloquemos como Jesus ao lado da prostituta e de todos que sofrem com as hipocrisias sociais e religiosas, todos que sofrem até com os que usam o Teu nome para agirem com preconceitos e intolerâncias perniciosas. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje, imploramos por conforto aos enfermos Teus amados e Te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre e em toda a eternidade. Amém. Muito bem.
Aqui nos lembretes, a gente lembra que na descrição deste culto, né, nós temos o link número 2, que nos fala que hoje à noite nós vamos ter lá no Instagram, nós vamos ter uma conversa com o Adson sobre família. No link 13, 14 e 15, a gente vai conversar sobre... vai conversar não, já está lá nos links 3 cursos para que você possa conhecer melhor esses cursos. Está lá as várias orientações sobre eles. E no link 3, os vídeos, estudos que estão disponíveis, tá bom? E amanhã, domingo, a gente vai estar cultuando, né? Lembrando da casa de apoio e celebrando a ceia do Senhor. Hoje é um ótimo dia para você repensar sua vida com seu passado. E, na sua rede social, divulgue que Deus ama intensamente todo ser humano, sem exceção nenhuma, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu vou ligar aqui essa música e a gente vai se despedindo. Que hoje seja um dia maravilhoso para você e para todos aqueles que convivem com você, tá bom? Deus abençoe.